Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora, no final dos tempos, aprove a Deus levantar na terra mais um dos seus atalaias. Deus levantou, no século XXI, no terceiro milênio, o seu atalaia da última hora com uma palavra original. O atalaia da última hora não pode acrescentar nem diminuir nem um tio e nem um cedilha do que foi escrito pelos santos profetas do passado. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as escrituras sagradas. Um atalaia de Deus só vai até aonde as escrituras sagradas vão. Quando as escrituras sagradas param, o atalaia de Deus para também. Para cada época Deus tem um atalaia para levantar na terra. Então, como Deus não mudou, continua sendo o mesmo Deus de geração em geração, de século em século, então Deus, olhando dos céus para esta baixa terra, viu a necessidade de levantar na terra um atalaia como seu porta-voz na terra no século XXI, terceiro milênio, para falar com os habitantes da terra, através de mensagens escritas e gravadas em CD. Quem der ouvido à voz do atalaia de Deus, está ouvindo a Deus. Quem deixar de ouvir a voz do atalaia de Deus, está deixando de ouvir a Deus. Sem sombra de dúvida e sem questionamento. Veja Lucas 10:16, Mateus 10:40 e 41, João 3:19 e 20, Apocalipse 22:16. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Cristo diz para as igrejas do século XXI, terceiro milênio. Esta é a mensagem de número 206, que Deus revela para o seu atalaia da última hora, com ricos conselhos para os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto dos santos ensinamentos que está nas Escrituras, que se encontra em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 13 a 21, que diz assim: porque se enlouquecemos é para Deus, se conservarmos o juízo é para vocês. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Porque se um morreu por todos, então todos morreram. E se o Senhor Jesus Cristo morreu por todos, então todos que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Agora, os que estão em Cristo, não conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas da carne já passaram, e tudo se fez novo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Deus e de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por amor a nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus, e nós, cooperadores de Deus aqui na terra. Exortamos a todos que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz Deus: ouvi-te no tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na paciência, nas aflições, nos perigos, que muitas vezes temos que passar, por amor à santa palavra de Deus, que o nosso amor não seja fingido, nem sejamos hipócritas para com os irmãos, nem para com os de fora, que a nossa palavra seja sim, sim ou não, não, para que não haja em nós procedência maligna. Amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus, o que Deus nos revela nesta mensagem, nós vamos revelar para os nossos amados irmãos e ouvintes. Nós vamos mostrar para os nossos amados irmãos e ouvintes a loucura dos servos de Deus aqui na terra. O apóstolo Paulo era reconhecido pelos religiosos do seu tempo como um louco,
O Senhor Jesus Cristo foi reconhecido pelos religiosos do seu tempo como um louco e endemoniado. Veja Marcos 3, 21, 22, João 10, 19 e 20. A própria família de Jesus diziam que Jesus estava louco e tinha perdido o juízo. Outros diziam: tem demônio, está louco, por que escutar? O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Quem aprende de Jesus torna-se um louco, assim como Jesus era louco. Veja Mateus 11, 29. O apóstolo Paulo disse: meus irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja 1 Coríntios 11, 1. Então, como o apóstolo Paulo tinha aprendido com o Senhor Jesus Cristo, ele tinha a mesma loucura do Senhor Jesus Cristo. De geração em geração, quem aprende a verdade sempre foi reconhecido como um louco. Foi estes loucos que Deus escolheu na terra para pregar a sua santa palavra aqui na terra. Quando os religiosos chamaram Paulo de louco, Paulo se expressa no meio de uma grande multidão de religiosos e diz, veja 1 Coríntios 1, 10 a 28. Ouça o que o Espírito de Cristo diz para quem considera um escolhido de Deus como louco. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, onde sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi informado pelos da casa de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Cefas, outro diz, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foi batizado em nome de Paulo. E batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei outros, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a fortaleza dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os chamados, os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para confundir ou aniquilar as que são. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, quem está apto e capacitado para entender a mensagem do apóstolo Paulo sobre os escolhidos de Deus? Ninguém na terra tinha mais conhecimento do que a sabedoria do mundo que o apóstolo Paulo, porque antes da sua chamada para seguir a graça do Senhor Jesus Cristo, o antigo Saulo era um grande teólogo formado na sabedoria mundana. Saulo era defensor de uma religião farisaica. Depois que o Senhor Jesus Cristo chamou para a sua verdadeira graça, Paulo considerou tudo o que ele tinha aprendido com a teologia mundana, agora não tinha mais nenhum valor. Paulo considera a sabedoria do mundo como lixo
pela excelência do conhecimento da graça do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Veja o testemunho de Paulo, Filipenses 3, 1 a 21. Ele disse: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que não andamos segundo a carne, mas servimos a Deus em espírito e em verdade, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também eu poderia confiar na carne, se outros poderiam confiar na carne. Quanto mais eu poderia confiar também na carne. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, fui perseguidor. Fui perseguidor da igreja de Cristo Jesus. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo Jesus. E na verdade tenho também perdido todas estas coisas por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considerei como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não por causa da minha justiça que eu aprendi na lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus nosso Pai, que vem unicamente pela fé em Cristo, o Filho de Deus, para conhecê-lo a virtude, a sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana salvação ou vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de maneira diferente, Deus revelará a vocês também. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado de andar segundo o exemplo que tende visto em nós, pelo que assim andai. Porque muitos, há dos quais muitas vezes vos disse e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa pátria, ou seja, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder, o seu eficaz poder de sujeitar-se todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria está firmada no Senhor Jesus Cristo. Assim, amados, sejais firmes também no Senhor Jesus Cristo. Os irmãos acabaram de ouvir o testemunho do apóstolo Paulo, contando quem era ele antes da sua conversão e quem é ele depois da sua conversão. Saulo, um grande teólogo, defensor de uma religião farisaica. Paulo, um grande defensor da verdadeira graça de Cristo Jesus. Saulo, um grande perseguidor da igreja de Cristo. Paulo, um grande defensor da graça de Cristo. Muitos religiosos dizem: não é preciso mudar de religião para ser salvo. Eu concordo plenamente que não é preciso mudar de religião para se salvar. Saulo talvez disse esta mesma palavra quando alguém falava do Senhor Jesus Cristo para ele. Eu não preciso mudar de religião para me salvar. O que é preciso não é mudar de religião para se salvar, porque religião não salva ninguém. O que é preciso para se salvar é conhecer a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e obedecer a tudo o que Ele manda fazer enquanto nós estiver aqui nesta baixa terra.
Saulo não mudou de religião. Saulo deixou a sua religião, a qual ele pertencia, para seguir a verdadeira graça de Cristo Jesus. Saulo abandonou a religião, porque quem conhece a graça de Cristo Jesus não permanece em denominações religiosas. As denominações religiosas do século XXI não estão fazendo muita diferença das religiões do tempo de Saulo, antes da sua conversão à graça de Jesus Cristo. Veja o que Paulo fala sobre religião. Quem lê entenda. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 4 e 5. Paulo aqui reconhece que religião e seita é uma coisa só. Não faz diferença. Todo religioso defende a sua religião. Era exatamente o que Paulo fazia antes da sua conversão à graça de Cristo. Perseguia a graça de Cristo. Os religiosos reconheciam Paulo como louco, porque tinha deixado a religião dos fariseus para seguir a graça de Cristo. Os religiosos do século XXI não estão sabendo separar as religiões da graça de Cristo Jesus. O mesmo espírito de Saulo está vivo nas religiões do século XXI, terceiro milênio. Quem quiser seguir a mesma doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, hoje no século XXI, os religiosos acusam de seita e heresias. Até proíbe os seus fiéis de visitar uma igreja que esteja conservando a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Está se cumprindo em mais de 50% dos religiosos do século XXI o mesmo que estava acontecendo com Paulo antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo. Saulo tinha pavor aos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Veja que Saulo concordou com a morte de Estevão, servo de Deus. Deu seu apoio para que os seus líderes religiosos apedrejassem o servo de Deus. Assim como Saulo estava longe do reino de Deus, muitos religiosos do século XXI também se encontram longe do reino de Deus. Professam que conhecem a Deus, mas com as obras, suas práticas, negam que conhecem a Deus. E os mesmos religiosos que Paulo viu no seu tempo, veja, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5 a 16. No tempo de Paulo havia muitos líderes religiosos desordenados, faladores vãos, que pregavam somente o que o povo queria ouvir e não pregavam o que o povo precisava ouvir. É o mesmo que está acontecendo hoje no século XXI, terceiro milênio. A maioria dos pregadores pregam somente o que o povo quer ouvir. Há uma tese na maioria das igrejas do século XXI, terceiro milênio, que se pregar o que o povo precisa ouvir, o povo não vem mais para as igrejas. E para segurar o povo nas igrejas, não pode pregar o que o povo precisa ouvir. E quando Deus levanta um louco para pregar o que o povo precisa ouvir, é repreendido pela igreja e pelas lideranças religiosas das igrejas. Qual é o líder? Qual é o líder religioso do século XXI, terceiro milênio, que tem capacidade de entender a mensagem do apóstolo Paulo, que ele escreveu na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 31, e capítulo 2, versículo 1 a 16? Paulo não falava pela carne, falava pelo Espírito de Cristo Jesus. Veja o que o Espírito de Cristo falou pela boca de Paulo, porque está escrito em Isaías 29, 14 a 16: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que o mundo não reconhece a sabedoria de Deus. Aprove a Deus salvar os seus escolhidos pela loucura da pregação verdadeira, porque os escolhidos de Deus não pregam o que o povo quer ouvir, pregam o que o povo precisa ouvir. Talvez alguém não sabe o que é que o povo precisa ouvir nesses últimos tempos, em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. O povo está precisando ouvir o que o Espírito de Cristo fala para as igrejas do século XXI, terceiro milênio. Quem tem o Espírito de Cristo, como tinha Paulo, compreende o que é que o povo precisa ouvir neste século XXI, terceiro milênio. O que Deus revelou para Paulo no seu tempo.
está revelando para o atalaia da última hora, no século XXI, terceiro milênio. Deus continua destruindo a sabedoria dos sábios e entendidos deste século XXI, terceiro milênio. Está se cumprindo no século XXI aquela profecia de Paulo que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12. Como os pregadores do século XXI não acreditam mais nas escrituras sagradas como inspiração divinas, Deus envia a operação do erro para que o povo creiam na mentira e aborreçam a verdade, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer em pregar a mentira para os seus fiéis, porque é isto que o povão religioso do século XXI estão querendo ouvir. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo não voltará antes que a apostasia se manifeste nas igrejas da terra. Qual é a igreja no século XXI, terceiro milênio, que a apostasia não tem se manifestado dentro dela? A maioria dos líderes religiosos do século XXI estão se opondo contra a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Estão se assentando nos púlpitos das igrejas, querendo parecer Deus. Muitos religiosos não sabem o que vem a ser apostasia nas igrejas do século XX e terceiro milênio. Quem conhece as igrejas de 50 anos passados e olhar para as igrejas do século XXI e terceiro milênio, que a apostasia não está nas igrejas, uma apostasia desenfreada. Todos veem que a apostasia não está respeitando nenhuma igreja no século XXI e terceiro milênio. Quem aprova a apostasia nas igrejas não está preocupado com tudo o que está acontecendo nas igrejas do século XXI. Porque a preocupação dos líderes religiosos do século XXI é com lotações nas igrejas. Não importa de que jeito o povo vem para as igrejas, se vem nu ou mal vestido. O importante é que venha para a igreja, nem que seja somente para preencher o lugar na igreja. Os líderes das igrejas não estão preocupados com a salvação das almas que custou um preço tão alto para o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino mestre. O povo vindo para a igreja, trazendo os dízimos e as ofertas, está tudo bem para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. O que vai acontecer com o povo do século XXI, terceiro milênio? É o que disse o profeta Oséias: o meu povo vai se perder porque lhe falta o conhecimento da santa doutrina do Senhor Jesus Cristo. E a culpa do povo não ter conhecimento da santa doutrina do Senhor Jesus Cristo está nos seus líderes religiosos, que têm medo de ensinar a santa doutrina para os seus fiéis, porque tem uma tese maldita em quase todas as igrejas do século XXI, terceiro milênio, que não se pode pregar a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo para os seus fiéis, porque se pregar a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo, o povo não fica na igreja, vão para outras igrejas, porque no século XXI, terceiro milênio, tem igreja para todas as modalidades. E os líderes religiosos preferem segurar o povo nas igrejas e não ensinam ao povo a prática da santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Veja o que estava acontecendo no tempo do profeta Oséias. Quem lhe entenda o que estava acontecendo no tempo do profeta Oséias. Veja Oséias 4, 1 a 15. Quem pode concordar com o atalaia da última hora e dizer realmente não está fazendo nenhuma diferença do povo do tempo do profeta Oséias para o povo do século XXI, terceiro milênio? É as mesmas rebeldias contra a santa palavra de Deus. A violência toma conta da terra. A terra está gemendo por não suportar tantas coisas ruins em cima dela. A terra vai abrir a sua boca para engolir os habitantes da terra que não quiserem obedecer à santa palavra de Deus aqui na terra. Deus, olhando dos céus para esta baixa terra, viu que a terra está corrompida como nos dias de Noé. Deus está confirmando o que ele disse pela boca do profeta Isaías, e pela boca do apóstolo Paulo, e pela boca do Senhor Jesus Cristo. Veja Mateus 11, 25 a 30, Isaías 29, 14 a 16, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 28. Deus está destruindo a sabedoria dos que pensam que são sábios, porque fizeram um curso de teologia e receberam um diploma de doutor, e com tanta sabedoria que ele aprendeu com a teologia mundana, acha que podem se assentar no púlpito
de uma igreja e mudar os santos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, ele olhou para os céus e disse: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, sabe a quem o Filho de Deus quer revelar os segredos dos céus? A quem quiser obedecer à sua santa palavra aqui na terra e nunca se apostatar da santa doutrina que foi ensinada por Jesus Cristo e pelos seus santos apóstolos. O Senhor Jesus Cristo diz: aprendam de mim. Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja Mateus 11:29, 1 Coríntios 11:1. A sabedoria dos sábios do século XXI já foi destruída e revelada para os analfabetos, que para os sábios entendidos são uns loucos. Quem são os pequeninos que o Senhor Jesus Cristo falou? São os que não aprenderam a sabedoria do mundo teológico e se dedicaram ao exame das Escrituras Sagradas todos os dias que viveram aqui nesta baixa terra. O apóstolo Paulo diz que o mundo, com a sua sabedoria teológica, não conheceu a sabedoria de Deus. Ninguém tinha mais conhecimento teológico do que Paulo antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo. Depois que Paulo conheceu a sabedoria de Deus, ele considerou a sabedoria do mundo como lixo. Duas coisas que não podem se unir nesta terra: a sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo. Seguir a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos hoje no século XXI é uma loucura, porque mais de 50% dos religiosos da terra não aceitam a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos hoje no século XXI, terceiro milênio. Somente aos loucos o Senhor Jesus Cristo quis revelar sua santa doutrina no século XXI, terceiro milênio. Para o mundo nós somos uns loucos, mas para Deus nós temos um perfeito juízo. A própria família de Jesus Cristo disseram que ele tinha perdido o juízo e estava fora de si. Será que realmente o Senhor Jesus Cristo tinha perdido o juízo e estava fora de si? Confira na sua Bíblia, não importa a sua tradução. Veja Marcos 3, 20 e 21. Todos que quiserem seguir os passos do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos hoje no século XXI, até a própria família chamará de louco e que está fora de si. Só tinha uma pessoa que sabia que Jesus não estava louco nem fora de si e nem tinha perdido o juízo. Era sua mãe. Maria sabia muito bem quem era o seu filho e que o seu filho não era deste mundo. Veio dos céus a esta baixa terra cumprir uma missão que nem sua própria família não sabiam quem era o Senhor Jesus Cristo e que missão ele tinha vindo cumprir aqui nesta baixa terra. Provera Deus que os religiosos e suas lideranças religiosas ficassem loucos como era o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos, para ensinarem aos seus fiéis a sabedoria de Deus, dizer sim para a sabedoria de Deus e não para a sabedoria do mundo teológico. O mundo tem travado uma guerra contra a sabedoria de Deus aqui na terra. É uma guerra de dois reis, o rei mundo e o rei Jesus. O rei mundo engana o povo da terra. O rei Jesus trabalha dia e noite para ganhar o povo para ele. O rei mundo e o rei Jesus. O rei mundo engana o povo da terra. O rei mundo trabalha dia e noite para ganhar prosélitos para lhe seguir. O rei mundo paga qualquer preço para o povo da terra lhe servir aqui na terra. O rei Jesus apenas convida o povo da terra para lhe seguir, mas não é forçado, é quem quiser. Porque a recompensa do rei Jesus não é aqui neste mundo. A recompensa do rei mundo é aqui neste mundo, aqui na terra. Quem quiser seguir o rei mundo já tem a sua recompensa aqui na terra. O rei mundo disse que todos os reinos deste mundo tinham sido entregues a ele e ele dava a quem ele quisesse. Então quem quiser servir ao rei mundo será herdeiro das riquezas deste mundo. Quem quiser servir ao rei Jesus será herdeiro das riquezas celestiais.
quem lê entenda o que o Rei Jesus diz hoje para os religiosos da terra, que servem ao Rei Mundo. Veja Mateus 6, 19 a 34, Mateus 16, 24 a 27. O Rei Jesus disse: de que aproveitar os homens ganhar aqui na terra o mundo inteiro, as riquezas deste mundo, e perder o direito de entrar no reino de Deus? A maioria dos religiosos da terra estão brincando de ser cristão, e ser cristão não é brincadeira, é coisa muito séria. Muitos pensam que ser cristão é se membrar a uma religião aqui na terra e já está tudo resolvido com Deus. Outros pensam que é só confessar o nome de Jesus Cristo e já está salvo, prontinho para entrar no reino de Deus. Para se entrar no reino de Deus, não é tão fácil como ensina o que pensam os religiosos do século XXI, no terceiro milênio. Para entrar no reino de Deus, tem um preço a pagar aqui na terra, e este preço é muito acessível, seja pobre ou rico materialmente, seja formado ou analfabeto. Todos podem pagar o preço exigido por nosso Senhor Jesus Cristo. Este preço tem um nome. O nome deste preço é obedecer à santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos até o fim da sua vida terrena. Ninguém me diga que obedece à doutrina do Senhor Jesus Cristo, mas não concorda com a doutrina dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos não tinham uma doutrina própria. Tudo que os apóstolos ensinavam, eles aprenderam com o Senhor Jesus Cristo. Aquelas santas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 11, 29, nunca se apagou da mente dos apóstolos. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. E foi isso que os apóstolos fizeram. Aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo que eles aprenderam com o seu divino mestre, eles ensinavam aos seus ouvintes. Quem ouvia aos apóstolos estava ouvindo ao Senhor Jesus Cristo. Quem rejeitava os apóstolos, rejeitava o Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente o que o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 10, 16, Mateus 10, 40, 41, João 3, 19 e 20. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem deixar de vos ouvir, está deixando de ouvir a mim e a meu Pai que me enviou. É lamentável de se dizer, mas é a verdade. Mais de 90% dos religiosos do século XXI discordam da doutrina que foi ensinada pelo apóstolo Paulo. Paulo disse em 1 Coríntios 11, 1, meus irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que Paulo não foi um imitador do Senhor Jesus Cristo? Será que Paulo estava mentindo quando ele disse que era imitador do Senhor Jesus Cristo? Será que quem tem dúvida dos ensinamentos do apóstolo Paulo também não tem dúvida dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Uma das doutrinas do apóstolo Paulo mais repudiada no século XXI é a doutrina das irmãs usar o véu nas suas cabeças para fazer qualquer súplicas a Deus. Uma doutrina que foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais de 90% das religiões repudiam esta doutrina, que é a doutrina do ósculo santo. A igreja que ainda quiser conservar a doutrina do ósculo santo hoje no século XXI é acusada de seita e heresia. A igreja que ainda quiser obedecer a doutrina do véu hoje no século XXI é criticada por mais de 90% dos religiosos que professam que crê no Senhor Jesus Cristo e nos seus apóstolos. Mas como alguém tem ousadia de dizer que crê no Senhor Jesus Cristo e nos seus apóstolos, profanar a doutrina do véu nas irmãs e a doutrina do ósculo santo, talvez tenha sido a causa dos religiosos chamarem Paulo de louco, porque eles não concordavam com a doutrina do ósculo santo e do véu. Quando os religiosos criticavam os ensinamentos que Paulo ensinava, Paulo dizia com muita convicção que o que ele tinha aprendido não tinha aprendido dos homens, mas tinha aprendido com o Senhor Jesus Cristo por revelação divina. Veja Gálatas 1 a 12. Como nós podemos dizer que somos cristãos rejeitando uma doutrina revelada dos céus por nosso Senhor Jesus Cristo? Realmente, o que significa a palavra cristão? O que vem a ser um cristão hoje no século XXI, terceiro milênio? Mais de 90% dos religiosos do século XXI não sabem o que é ser cristão. Muitos pensam que ser cristão é frequentar uma igreja todos os dias, é não deixar de pagar os dízimos e as ofertas, é reverenciar o seu líder religioso, é fazer parte de uma religião aqui na terra. Ser cristão é bem diferente do que muitos religiosos do século XXI pensam.
A palavra cristão significa seguidor de Jesus Cristo. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo a esta baixa terra, não existia a palavra cristão. O primeiro cristão a pisar nesta baixa terra foi o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Naquele dia foi que os discípulos do Senhor Jesus Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Por que os discípulos do Senhor Jesus Cristo foram chamados de cristãos? Foi porque o que o Senhor Jesus Cristo fazia, os discípulos faziam também. Então, a causa, o porquê os discípulos foram chamados de cristãos, é porque Jesus Cristo era um verdadeiro cristão e quem lhe seguia era cristão também. Então, como o Senhor Jesus Cristo era um cristão, todos quanto lhe seguiam era chamado de cristãos. Então foi esta a causa, o porquê o povo de Antioquia reconheceram os discípulos pela primeira vez como cristãos. Será que dá para se reconhecer os religiosos do século XXI, agora no terceiro milênio, como cristãos? Se fizermos uma comparação da doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, não dá para se comparar a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos com a doutrina das religiões do século XXI do terceiro milênio. Muitas religiões dizem que a doutrina do Senhor Jesus Cristo e de seus apóstolos é um costume que não é preciso obedecer hoje no século XXI. Um cristão não reconhece a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos como um costume, mas reconhece como um mandamento, e que é um mandamento divino. E mandamento é mandamento, e não é um costume. Quem tem costume é o povo do mundo, porque reconhece a doutrina do Senhor Jesus Cristo como um costume, e não como um mandamento divino. O que nós podemos ver hoje no século XXI é o povo religioso brincando de ser cristão. E essa brincadeira de ser cristão tem dado um prejuízo muito grande para Deus hoje no século XXI, terceiro milênio. Porque com Deus não se brinca, porque Deus não é um Deus de brincadeira. É como está escrito em Hebreus 12 e 29. O nosso Deus é um fogo consumidor. Não se brinca nem com fogo aqui da terra, imagine brincar com fogo do céu. A terra está se tornando uma Sodoma com as leis que os nossos governantes estão aprovando hoje no século XXI, terceiro milênio. Não existe uma lei mais abominável diante de Deus do que a lei do casamento de homem com homem e mulher com mulher. Esta lei do casamento de homem com homem e mulher com mulher afronta ao Criador do universo. As Escrituras Sagradas nos mostram com muita precisão que Deus não muda e nem a sombra de variação. Veja Tiago 1, 17 e 18. O mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra com fogo do céu, vai destruir toda esta face da terra com fogo do céu. Veja a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 18. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, se olharmos para esta segunda carta de Pedro, capítulo 3, e olharmos para os nossos dias atuais do século XXI, o que está faltando se cumprir desta profecia de Pedro? É Deus mandar fogo dos céus para destruir esta terra que está se tornando abominável para Deus. Pedro começa na sua segunda carta, capítulo 3, dizendo: esta é a segunda carta que vos escrevo, e em ambas as quais desperto com exortação os vossos ânimos sinceros, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor Jesus Cristo, dado mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo antigo, coberto pelas águas do dilúvio. Mas o céu e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas não ignoreis, amados irmãos, uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns pereçam,
senão que todos venham arrepender-se, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, para todo sempre. Amém. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, realmente há pontos difíceis de entender nas cartas de Paulo, porque quem deu inspiração para Paulo escrever as suas cartas foi o Espírito de Cristo. Então somente o Espírito de Cristo pode dar entendimento para se entender as cartas de Paulo. Somente um cristão pode entender as cartas de Paulo. Quem não tem o Espírito de Cristo não pode entender as cartas de Paulo e torcem as cartas de Paulo para a sua própria perdição. 2 pontos da doutrina ensinada por Paulo, que mais de 50% das religiões do século XXI torcem, é a doutrina do ósculo santo e a doutrina do véu. Como uma pessoa que não tem o Espírito de Cristo pode entender a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 16, e Romanos, capítulo 16, versículo 16 a 20? Aqui Paulo ensina que o véu e o ósculo não é um costume das igrejas de Cristo, é uma doutrina das igrejas de Cristo. Se alguém quiser ser contencioso contra a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, os cristãos não têm tal costume, nem as igrejas de Cristo. É muito difícil de entender estas palavras de Paulo sobre o ósculo santo e o véu. No tempo de Paulo, ele mandava se separar daqueles que não concordassem com a doutrina do ósculo santo e do véu. Se o ósculo santo era uma doutrina, o véu não podia ser diferente, era uma doutrina também. Mais de 90% dos religiosos do século XXI não sabem distinguir o que é costume e o que é doutrina. Dizem que o que Paulo ensinava era um costume de Paulo e não uma doutrina cristã. Muitos religiosos não entendem a justificativa de Paulo, quando várias vezes ele diz: o que eu aprendi, não aprendi de homem algum, aprendi por revelação do Senhor Jesus Cristo. Então é claro e evidente que quem discordar dos ensinamentos do apóstolo Paulo também discorda dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Será que podemos reconhecer os que discordam com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, seus apóstolos, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo? Os cristãos eram chamados de cristãos ou eram chamados de loucos. Paulo, de tanto o povo chamar ele de louco, ele disse, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, nós somos loucos por amor de Jesus Cristo. Disse também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13, se eu enlouqueço é para Deus, se conservar o juízo é para vocês, porque o amor de Cristo nos constrange assim. Na história da cristandade, quem quiser ser um cristão verdadeiro é acusado de louco. Veja a loucura de Pedro. Os homens que estavam no poder proibiram a Pedro de falar no nome de Jesus Cristo. Porém, Pedro respondeu: importa obedecer a Deus e não aos homens. Veja Atos 5, 29. Quanto mais ameaçavam Pedro e João na loucura que eles tinham por amor ao Senhor Jesus Cristo, eles respondiam para as autoridades religiosas e políticas: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus ouvir a vós ou a vocês de que a Deus? Porém,
não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto com os nossos olhos. Veja Atos capítulo 4, versículos 19 e 20. Podiam ameaçar de morte, mas Pedro e João não se importavam com isso. Continuavam falando o nome do Senhor Jesus Cristo para o povo. Deus tem escolhido estes loucos para pregar o evangelho da paz, custe o que custar. Quem é louco por amor ao Senhor Jesus Cristo não teme as ameaças de quem quer que seja. Deus tem sempre os seus loucos para levantar na terra de geração em geração e vai continuar levantando os seus loucos na terra até a consumação dos séculos. Como para cada época Deus tem um louco para levantar na terra, aprove a Deus levantar mais um louco no século XXI, no terceiro milênio. No ano de 2001, Deus levantou o irmão Ferreira com essas mensagens da loucura dos profetas. Levantou o irmão Ferreira para escrever mensagens de advertência para os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Esta é a mensagem de número 206, que Deus revela para o seu porta-voz na terra no século XXI, terceiro milênio. Todas as vezes que eu pego na caneta para escrever uma mensagem, o Espírito de Cristo fala ao meu coração e diz: não temas a rejeição que vão dar as tuas mensagens. Os homens vão dar sinal vermelho para as tuas mensagens. Não pare no sinal vermelho dos homens. Eu sou o teu Deus. Sou eu que dou inspiração para você escrever as mensagens. Estou dando sinal verde para as tuas mensagens. Vá em frente, não pare no sinal dos homens. Importa você obedecer a Deus e a sua santa palavra. Não dê ouvido às ameaças dos homens cruéis, que não temem a Deus nem guardam a sua santa palavra aqui na terra. Diz Deus para o irmão Ferreira: assim como eu fui com os meus profetas do passado, eu serei contigo. Não temas, acredite de todo o seu coração. Ninguém nunca se arrependeu nem se confundiu por acreditar nas minhas santas palavras aqui na terra. Jamais serão confundidos e envergonhados os que foram fiéis a Deus aqui na terra. Pessoas que vivem aqui na terra dentro das igrejas sem obedecer à santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, o Senhor Jesus Cristo chamou de virgens loucas. E as pessoas que obedecem à santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, ele os chamou de virgens prudentes. Esta loucura dessas virgens não é a loucura dos profetas. Agora, a prudência das outras virgens é a prudência dos profetas de Deus. Por quê? O prudente aqui na terra é um louco para o mundo. O Senhor Jesus Cristo chamou aquelas 5 virgens de loucas, porque elas pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus, vivendo da maneira que elas viviam. Viviam em desobediência à santa palavra de Deus e diziam que quando o Senhor Jesus Cristo voltasse, elas também subiriam com ele. O Senhor Jesus Cristo voltou e elas ficaram confundidas e envergonhadas, porque a loucura daquelas virgens não era por amor ao Senhor Jesus Cristo. A loucura das virgens era por amor ao mundo. Quem pode entender aquela parábola das 10 virgens que o Senhor Jesus Cristo contou em Mateus 25, 1 a 13? O Senhor Jesus Cristo nos mostrou nesta parábola o quanto tem de religioso na terra pensando que estão agradando a Deus e não estão agradando a Deus. Estão desagradando a Deus aqui na terra. Todas aquelas virgens estavam todas juntas, podemos dizer que congregavam todas em uma mesma igreja. A diferença só foi vista quando disseram: aí vem o noivo, acendam as lâmpadas. Quem já se viu lâmpadas sem azeite acender? O azeite significa obediência à santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Somente 5 virgens eram obedientes à santa palavra de Deus. Veja Mateus 25, 1 a 13. Que tipo de virgem nós podemos ver nas igrejas do século XXI do terceiro milênio? Podemos comparar com as virgens prudentes ou com as virgens loucas? Como atalaia de Deus, nós podemos ver que a maioria das religiões do século XXI podemos comparar com as virgens loucas, porque o despreparo é grande para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer com a maioria dos religiosos do século XXI o mesmo que aconteceu com as virgens loucas da parábola contada por nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 25, 1 a 13. 5 virgens foram se preparar de última hora. Quando voltaram, a porta estava fechada para nunca mais se abrir.
Então elas começaram a bater na porta, mas a resposta do Senhor Jesus Cristo para aquelas virgens loucas foi: apartai-vos de mim, malditas, não vos conheço, vão para o fogo eterno que estava preparado para todos que desobedeceram a minha santa doutrina na terra. Ali vai haver choro e ranger de dentes. Amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus, somente um cristão pode acreditar nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Qual é o valor que tem as palavras do Senhor Jesus Cristo para os religiosos do século XXI, terceiro milênio? Existe muita religiosidade na Terra no século XXI, terceiro milênio, mas prática da palavra quase nada. Existe muita fé nos religiosos do século XXI, terceiro milênio, mas é uma fé teórica. Não há prática da fé dos religiosos do século XXI, terceiro milênio. Podemos dizer que a fé de muitos religiosos do século XXI é comparada à fé daquelas virgens loucas. É uma fé teórica sem prática. Fé teórica, lâmpada sem azeite. Fé prática, lâmpada com azeite. Amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus, provera Deus que os habitantes da terra ficassem loucos como o Senhor Jesus Cristo e como o apóstolo Paulo, como os profetas. Veja a loucura do profeta Ezequiel, quando Deus levantou ele como atalaia no meio do povo de Israel. Deus escolheu o profeta Ezequiel como seu porta-voz e disse: o que eu te mandar falar, tu fala. O que o povo ouça ou deixe de ouvir. Veja, capítulo 7 de Ezequiel, versículo 1 a 28. Deus manda o profeta anunciar o fim do mundo. Deus manda pregar sobre o fim do mundo. É uma loucura pregar sobre o fim do mundo hoje no século XXI, terceiro milênio. Porque pouca gente acredita no fim do mundo. O profeta começa a sua mensagem pregando sobre o fim do mundo. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Qual era a causa? O porquê Deus estava anunciando o fim do mundo pela boca do seu profeta Ezequiel? A causa era desobediência à santa palavra de Deus, porque Deus destruiu o mundo uma vez com água. Veja Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 7. Deus, olhando dos céus para esta baixa terra, viu a maldade dos habitantes da terra. Deus destruiu o mundo uma vez por causa da corrupção que estava grande na terra. E como eliminar a corrupção na terra? Deus tem seus planos para resolver uma causa na terra. E como resolver a causa da corrupção na terra? Destruindo os habitantes da terra. Mas antes de Deus destruir os habitantes da terra, Deus mandou um porta-voz avisar para os habitantes da terra que iria destruir os habitantes da terra, porque não estavam mais suportando a corrupção na terra. Deus levantou um porta-voz na terra, chamado Noé. Deus nunca fez nada sem antes revelar os seus servos, os profetas. Deus nunca fez surpresa para os habitantes da terra. Noé avisou para o povo do seu tempo que Deus iria destruir as criaturas da terra. Quantas pessoas acreditaram no aviso de Noé? Apenas 7 pessoas acreditaram no aviso de Noé. Quem deu crédito ao aviso de Noé não pereceu nas águas do dilúvio. Tudo o que Noé avisou para os habitantes do seu tempo, cumpriu. Quantas vezes o povo do tempo de Noé chamaram ele de louco e que tinha perdido o juízo? Deus jamais iria fazer isto com o povo da terra, assim dizia o povo, e chamava o profeta de Deus de louco. O que Deus manda o seu porta-voz dizer, ele cumpre. Disse pela boca do seu porta-voz Noé que iria destruir as criaturas da terra. Assim Deus fez, destruiu os habitantes da terra naquele tempo, escapando apenas Noé e sua família, que contavam um total de 8 pessoas. Depois do dilúvio começa uma nova geração na terra, da qual nós pertencemos hoje no século XXI, terceiro milênio. Foi para esta geração que Deus levantou o seu porta-voz Ezequiel para avisar que o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Este aviso do profeta Ezequiel está perto de se cumprir com os habitantes da terra. Se olharmos para os habitantes da terra no tempo de Noé, se olharmos para os habitantes da terra no século XXI, terceiro milênio, não está fazendo muita diferença dos habitantes do tempo de Noé. É as mesmas corrupções, ou talvez
ou talvez maior do que no tempo de Noé. A população do século XXI é bem maior do que a população do tempo de Noé. Quanto mais a população cresce, mais a corrupção cresce na terra. A terra está se tornando abominável para Deus, o nosso Criador. Assim como foi nos dias de Noé, o próprio Filho de Deus disse, quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Veja Mateus 24, 1 a 39. O Filho de Deus estava confirmando a profecia de Ezequiel, capítulo 7. O fim vem, sobre os quatro cantos da terra. Quem está preparado para este grande dia que Ezequiel profetizou e que o próprio Filho de Deus confirmou quando ele esteve aqui nesta baixa terra? A maioria do povo do século XXI não gosta nem de ouvir falar no fim do mundo e na vinda do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, e ouvindo da Santa Palavra de Deus, quem não sabia vai ficar sabendo agora. A volta do Senhor Jesus Cristo é o fim do mundo, porque depois da volta do Senhor Jesus Cristo, o mundo acaba para quem ficar aqui na terra. Se é que ainda vai ficar alguém vivo aqui na terra depois da volta do Senhor Jesus Cristo. Segundo a profecia de Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, 1 a 18, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, não vai ficar sobrevivente na terra. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, ele fala sobre o dilúvio do tempo de Noé e diz que a terra agora está reservada, guardada por Deus para ser destruída com fogo. Aquele mesmo fogo que Deus mandou sobre Sodoma e Gomorra vai mandar sobre toda a face da terra. Então se cumprirá a profecia de Ezequiel, capítulo 7, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. No tempo de Ló, Deus apenas destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Agora a promessa de Deus é destruir toda a face da terra com fogo. Quem está preparado no século XXI para receber a mensagem do profeta Ezequiel, capítulo 7, 1 a 27? A profecia do Senhor Jesus Cristo, de Mateus 24? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 18? Esta é a loucura dos profetas que Deus levantou na terra para dar o seu recado para os habitantes da terra de geração em geração, e vai até a consumação dos séculos, porque foi esta a promessa do Senhor Jesus Cristo, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Veja Mateus 28, 16 a 20. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo, os séculos serão consumados. Não haverá mais contagem de séculos aqui na terra, porque os séculos estão consumados. Então o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Para cada época Deus tem estes loucos para levantar na terra. Levantou Noé naquele tempo, o povo chamaram de louco. Levantou Ezequiel naquele tempo, com certeza o povo chamaram de louco. Levantou Joel naquele tempo, o povo chamaram de louco. Levantou Sofonias naquele tempo, o povo também chamaram de louco. Levantou o seu próprio filho no tempo profetizado pelos profetas, o povo chamaram de louco e endemoniado. Depois que o Filho de Deus voltou para o céu, de onde tinha vindo, levantou naquele tempo um homem chamado Paulo. O povo chamaram de louco. Deus tinha nos seus planos levantar no século XXI, terceiro milênio, o seu porta-voz com o mesmo espírito dos profetas, para falar sobre o fim do mundo e da volta do Senhor Jesus Cristo. O profeta do século XXI não vai além dos ensinos do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Andamos passo a passo com as santas doutrinas do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Deus não levantou o seu profeta no século XXI para fundar na terra mais uma religião aqui na terra, nem tampouco para defender uma religião na terra. Religião no século XXI está causando um grande prejuízo para Deus, o nosso Criador. Deus está vendo dos céus que as religiões na terra é um comércio de almas humanas. Tudo isso é cumprimento da profecia de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 19. Segunda carta de Paulo, capítulo 2, versículo 1 a 19. Judas, capítulo 1, versículo 3 a 19. Esta profecia de Pedro e Judas era para os finais dos tempos, qual nós estamos vendo hoje no século XXI, terceiro milênio. Na história da raça humana, todos que receberam o Espírito de Cristo são chamados de loucos. Por todos aqueles que não reconhecem o Espírito de Cristo, quem tem o Espírito de Cristo não se engana com a teologia do mundo,
nem com a sabedoria do mundo. Por quê? Quem tem o Espírito de Cristo acredita naquelas palavras que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19 a 28. Deus escolheu os loucos do mundo para confundir os sábios do mundo. Deus escolheu os fracos do mundo para confundir os fortes do mundo. O Senhor Jesus Cristo confirma estas palavras do apóstolo Paulo. Veja Mateus 11, 25 a 30. Jesus diz: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Porque foi do teu agrado, ó Deus, revelar os segredos dos céus para os loucos aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Mateus 11, 29. Paulo disse: irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Se Paulo aprendeu com o Senhor Jesus Cristo, como podia pregar ou ensinar alguma doutrina diferente ou alguma doutrina anticristã? Quem repudia a doutrina que Paulo ensinava, sem sombra de dúvida, também repudia a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Como atalaia de Deus, eu fico a imaginar como as religiões do século XXI vão se apresentar no tribunal de Cristo no juízo final para prestarem conta de tantas desobediências à santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Que tristeza naquele dia no juízo final, ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer: não vos conheço, não sei de onde vocês são, e mandar sair de perto dele, chamando os tais de malditos. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para os desobedientes, vai dizer: vão para o fogo eterno que estava preparado para o diabo e todos que lhe obedeceram aqui na terra. Vocês rejeitaram a minha doutrina e dos meus apóstolos na terra. Muitos vão querer se justificar na presença do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Muitos vão dizer para o Senhor Jesus Cristo naquele dia: Senhor, Senhor, eu não rejeitei a tua doutrina dos seus apóstolos. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para os tais: todas as vezes que vocês zombaram dos que seguiam a minha doutrina na terra e dos meus apóstolos, vocês estavam zombando de mim e dos meus apóstolos. Todas as vezes que vocês chamavam de aceitar hereges inimigos, aqueles que seguiam aqui na terra a minha doutrina e dos meus apóstolos, vocês estavam me chamando de aceitar o herege inimigo. Uma atalaia de Deus não diz nada que não tenha a sua base nas santas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Meditem, amado ouvinte, nas palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em Mateus 25, 31 a 46, onde o Senhor Jesus Cristo nos mostrou o juízo final, onde todas as nações que viveram desde os dias de Noé, na sua presença para serem julgados. Ali é onde muitos religiosos vão ver a diferença de quem obedeceu aqui na terra a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Ali é onde vai se cumprir aquelas palavras do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 16 a 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e do que não serve a Deus. Pois que aquele dia vem ardendo como uma fornalha. Todos os que cometem impiedade serão como restolho. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como o bezerro da estribaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Sempre em todas as nossas mensagens que Deus nos dá de escrever, nós repetimos estas mesmas palavras. A raça humana nasceu no livro do Gênesis e vai ter o seu final no livro do Apocalipse. Nós estamos à beira do Apocalipse. Vamos meditar um pouco em Apocalipse capítulo 1, versículo 11? Não, irmão. Perdão. Vamos meditar um pouco em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 11. Este livro que o anjo mostrou em Apocalipse para João, no capítulo 10, é as Escrituras Sagradas. Quando mastigamos as Escrituras Sagradas na nossa boca, é doce como mel, mas quando chega no ventre, é amarga como fel. Diz Deus para os habitantes da terra:
Quem comeu o meu livro, mastigue bem para sentir o sabor que tem a minha santa palavra. Só pode sentir o sabor que tem a minha santa palavra quem for preenchido com o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo tem autoridade para profetizar para todos os povos, nações e línguas. Foi exatamente o que o anjo mostrou para João no Apocalipse capítulo 10. Que comesse o livro e fosse profetizar para todos os povos, nações e línguas. É o que Deus pede hoje, no século XXI, terceiro milênio. Acreditem nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas e profetizem sobre o fim de todas as coisas, porque a profecia de Ezequiel está perto de se cumprir. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Deus está confundindo a sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo não conhece a sabedoria de Deus. Deus está escolhendo os loucos do mundo para confundir os sábios do mundo. Deus está escolhendo os que não sabem de nada para confundir os que pensam que sabem de tudo. Deus está escolhendo os fracos deste mundo para confundir os fortes deste mundo. Deus está escolhendo os analfabetos deste mundo para confundir os professores do seminário teológico do mundo. Deus está escolhendo homens que tenham a sabedoria de Paulo, depois da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo. Porque antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, Saulo tinha a sabedoria do mundo, que não reconhecia a sabedoria de Deus como verdadeira. Saulo, velho homem religioso. Paulo, novo homem cheio do Espírito de Cristo Jesus, o bom pastor. Será que se Paulo não tivesse renunciado à religião dos fariseus, ele poderia, no fim da carreira terrena, dizer: combati o bom combate e terminei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Quem pode dizer hoje no século XXI, terceiro milênio, eu amo a vinda do Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração e toda a minha alma jubila pela a vinda do dia do Senhor Jesus Cristo. Mais de 50% dos religiosos do século XXI têm medo de falar na vinda do Senhor Jesus Cristo no fim do mundo. Eu, irmão Ferreira, servo inútil, comi o livro santo do Senhor Jesus Cristo. Depois que comi o livro, fiquei louco por amor a tudo que está escrito no livro santo do Senhor Jesus Cristo. Os profetas do passado eram loucos pela palavra de Deus. Veio depois dos profetas o Filho de Deus, também foi louco pela palavra de Deus. Dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, teve um deles que também foi reconhecido pelos religiosos do seu tempo como louco, porque considerava toda a sabedoria deste mundo como lixo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Foi uma escolha que Paulo fez, jogar fora tudo que ele tinha aprendido quando era do mundo, para ganhar a salvação da sua alma. Uma das palavras de Paulo que mais nos chama a atenção, meus amados irmãos e ouvintes, ele diz: meus amados irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que as religiões do século XXI estão imitando o apóstolo Paulo nas suas religiões, hoje no século XXI? Realmente, o que vem a ser imitar o apóstolo Paulo hoje no século XXI, terceiro milênio? Imitar uma pessoa é fazer tudo bem parecido com o que a pessoa faz. O que foi que o Senhor Jesus Cristo fez quando esteve aqui nesta baixa terra? O que Paulo fez quando viveu aqui na terra? O que nós devemos fazer hoje no século XXI, terceiro milênio, para aprender com o Senhor Jesus Cristo e imitar o apóstolo Paulo? Resposta: creia nas Escrituras como inspiração divinas, porque era isso que o Senhor Jesus Cristo fazia, era isso que Paulo fazia. Veja João 5,39, Mateus 22, 29, 2 Timóteo 3, 10 a 17. O segredo para ser um imitador de Paulo é aprender com o Senhor Jesus Cristo. Está em João, capítulo 14, versículo 26. Foi esta a palavra do Senhor Jesus Cristo que o apóstolo Paulo aprendeu. Toda a vida de Paulo, depois da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, ele foi preenchido com o Espírito Santo. O Espírito Santo fez morada no coração de Paulo.
E ele se lembrava de tudo que o Senhor Jesus Cristo tinha dito quando ele esteve aqui nesta baixa terra, com os seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo disse que quando fosse para os céus, mandaria o Espírito Santo, que ele iria fazer lembrar de tudo o que ele tinha dito quando esteve aqui na terra. Paulo foi o apóstolo da fé, porque ele não viu o Senhor Jesus Cristo. Paulo ouviu somente a voz, quando o Senhor Jesus Cristo falou com ele na estrada de Damasco. Paulo ouviu somente a voz em que ele dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Será que Saulo sabia que perseguindo os seguidores de Jesus, estava perseguindo o próprio Jesus? Será que muitos religiosos sabem que chamar o povo da congregação cristã de sectário hereges inimigos está chamando o próprio Jesus de sectário herege inimigo? Podemos dizer que a congregação cristã hoje no século XXI é a única igreja que está conservando a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Podemos dizer que a congregação cristã é a igreja dos loucos que Deus escolheu para confundir os sábios deste mundo. A congregação cristã é a igreja dos fracos que Deus escolheu para confundir os fortes. Porque a congregação cristã é a verdadeira graça de Deus na terra. Porque é a única igreja que está enquadrada nas santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrita em João 10, 1-16. Um só rebanho e um só pastor em toda a face da terra. O irmão Ferreira, este que eu vos falo através destas mensagens, escritas e gravadas em CDs, não tenho dúvidas que a congregação cristã é a igreja que foi fundada no ano 29 para o ano 30 da nossa era cristã, que teve como seu fundador o Senhor Jesus Cristo. No ano de 2001, Deus escolheu na congregação cristã no Brasil este servo inútil para revelar segredo dos céus. E tudo que Deus tem revelado para o seu atalaia, ele escreve em papel e grava em CDs. E ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Chamaram o Senhor Jesus Cristo de louco e endemoniado. Disseram que Paulo era uma peste e promotor de confusão. Que os religiosos do século XXI não vão dizer com o irmão Ferreira por causa das suas mensagens? Esta é a mensagem de número 206 que Deus revela para este louco no século XXI, terceiro milênio. Em todas as nossas mensagens, Deus nos revela que a rejeição vai ser grande por parte dos religiosos do século XXI e pelos seus fiéis. Escuto uma voz que me diz: os homens religiosos vão dar sinal vermelho para as tuas mensagens. A voz diz: não pare no sinal vermelho dos homens religiosos da terra. Eu, teu Deus, a quem tu serve em espírito e em verdade, e com sinceridade de coração, estou dando sinal verde para as tuas mensagens. Vá em frente, não temas as afrontas de alguém, de qualquer pessoa que se possa fazer aqui na terra, porque assim fizeram com todos os que me serviram na terra. Diz Deus para os ouvintes da nossa mensagem: quem rejeitar os meus enviados está rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. Veja Lucas 10:16, Mateus 10:40-41, João 3:19-20, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas do século XXI, terceiro milênio, antes de tocar a última trombeta. Depois que tocar a última trombeta, Deus levará os loucos deste mundo para morar em um país celestial. Que palavra os amados ouvintes querem ouvir naquele grande dia no juízo final? Vinde benditos ou apartai de mim malditos? Os que ficarem à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final vão ouvir a palavra vinde benditos. Os que ficarem à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final vão ouvir a palavra apartai de mim malditos. Somente os loucos de Jesus Cristo podem pregar uma mensagem desta natureza que os irmãos e ouvintes acabaram de ouvir. Junte-se a nós e faça parte dos loucos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Se os irmãos e ouvintes da nossa mensagem ouviram a nossa mensagem e não entendeu, de hoje em diante estou limpo do sangue de quem ouviu a mensagem e não deu crédito. A mensagem é espiritual. Quem não entendeu a mensagem é um irmão ou uma irmã natural. E quem é natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus. Veja o que disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1-16. Se os irmãos e as irmãs
e os ouvintes acreditaram na mensagem do Atalaia de Deus, Deus vos abençoe. Se não acreditaram na mensagem, Deus abra a vossa mente como abriu a mente dos discípulos de Emaús. Veja Lucas 24, 3 a 51. Talvez tenham muitos irmãos e irmãs como os discípulos de Emaús, sem entendimento. Somos a Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho revelado dos céus para este louco aqui na terra, porque esta é a mensagem para... Esta mensagem é para os que quiserem dar ouvido a esta mensagem aqui na terra. Se ninguém quiser dar ouvido, Deus abençoe. Se quiserem, também Deus abençoe. Este é o conselho revelado dos céus para este louco aqui na terra. Esta é a palavra, é o conselho. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade.